Continuando aqui a nossa bateria de questões, tá? O FRPE FADURP 2024. A Ação Normativa 94 versa sobre o processo de contratação de TIC pelos órgãos e entidades do CISP. Show! Com isso em mente, assinale a alternativa correta. Ele quer a correta, tá? Então vamos lá. A. Registro de oportunidade é o comportamento praticado por fabricante e seus revendedores com vistas a prejudicar a competitividade do certame. Pessoal, essa aqui ela está correta, né? Mas lembrando, depois vocês vão lá, né? A ideia, né, do jeito que está colocado aqui, né, parece que o troço foi criado, né, num caldeirão de maldade por uma bruxa, né? E não é exatamente disso, né? Um efeito colateral, tá, do registro de oportunidade é prejudicar a competitividade. Mas ele não foi criado para isso, tá? Ele foi criado para dar uma vantagem, um incentivo, né, para canais. Eu tenho o fornecedor, que é o cara que desenvolve, né? Ele que criou o desenvolvedor de software, né? O fornecedor do equipamento, né? E aí eu tenho os canais de venda, né? Aqueles caras que são os representantes. Então, para estimular esses caras a correrem atrás de novas oportunidades, eles criaram vantagens. Vantagens como, né, exclusividade, que é a mais danosa, né, para o governo de todas, tá, para efeito de pregão. E às vezes também, né, um bônus. Né, o preço dele vai ser mais baixo do que de outros. Só que com isso vai acabar prejudicando a competitividade de certames. Porque imagina, né? Se fulano já está com a oportunidade, ele vai ter exclusividade, eu nem posso competir com ele, o fabricante não vai deixar. Ou ele já vai ter um preço que eu sei que é significativamente abaixo do que eu vou conseguir com o fabricante. Então eu nem vou. Né? Então, naqueles pregões, né, cuja a solução já é nominada, né, desses grandes fabricantes, acabou o pregão. O pregão não serve para nada. Daí a importância de uma boa precificação. Tá? Então, pessoal, acaba, né, que o registro de oportunidade, ele, vamos dizer assim, um efeito colateral dele é prejudicar a competitividade. Mas do jeito que está escrito, né, na norma, ele foi feito para prejudicar a competitividade. Isso não é verdade. Tá? Não é verdade. É uma coisa que foi feita para estimular, né, o mercado privado, mas que acaba prejudicando aí a competitividade dos certames públicos. Tá? Então, isso aqui estaria correto. Vamos bater agora o gabarito oficial, está lá corretinho, tá? Analisando os outros itens, né? A gente já sabe que os outros estão errados, mas vamos ver onde é que eles estão errados. Tá? B. O órgão ou entidade gerenciadora, né, é a autoridade da administração pública que especifica o conjunto de procedimentos que estarão detalhados no termo de registro de demanda. Cara, nem existe termo de registro de demanda, né? Misturou uma porrada de coisa aqui. E esse gerenciador aqui normalmente está ligado, né, à ata, tá? O órgão, a entidade gerenciadora da ata, né, a autoridade da administração, né? E aí o órgão é a própria autoridade, né? Ficou estranho. Eu sei que tem autoridades, mas não está ligado a uma pessoa, mas existe a autoridade, por exemplo, de proteção de dados, né? Mas que era a autoridade, hoje é a agência, né? Mas, assim, todo errado, né? Todo troncho. Então, tranquilo para a gente marcar como tendências de erro, né? Está errado. C. As contratações, né, de soluções de TIC deverão seguir estas fases. Tá? Que fase? 1. Seleção do fornecedor. 2. Gestão do contrato. 3. Gestão da entrega. 4, finalização do contrato. De cara, pessoal, eu tenho visto muito isso, né? Olha, ele subtrai, né, o planejamento. Cadê o planejamento, doutor? Já estaria errado. E aí, ó, aqui no final, gestão da entrega, né, depois da gestão do contrato, finalização do contrato. Poderiam, né, ser subfases, tá, dessa gestão do contrato aqui, mas elas não são fases, como ele está pedindo. Tá? Então, isso aqui estaria falso, tendência de falso, tá? Na minha avaliação. Vamos bater agora com o gabarito oficial. Tá lá as duas falsas, tá? Mais duas, né, para completar as 5. Analisando aqui as últimas duas. D. Estudo técnico de demanda. Pessoal, a gente conhece o que? Estudo técnico preliminar, né? Não tem esse demanda aqui não, tá? É um documento constitutivo da segunda etapa do planejamento, seria correto, né, de uma contratação que detalha o interesse público envolvido.
O resto estaria ok, né? Mas como tem esse de demanda aí, tá falso, né? Nomenclatura errada. A matriz de alocação de risco, que a gente viu, né, que não é a matriz de gestão de risco, né, de gerenciamento de risco. Além de listar os possíveis eventos prevenientes à assinatura do contrato, ok. Também deveria registrar as ameaças, né? Não há ameaças tecnológicas, né? É outro terminho lá que me fugiu agora, mas ele não fala em ameaças, tá? Então ele tenta se antecipar, né? Criando ali uma matriz, né, de risco que pode ser alimentada, né, também por partes da matriz de gerenciamento de risco, uma vez que ela perpassa todo o processo, inclusive o contrato, mas essa aqui é restrita ao contrato, tentando antecipar eventos, né, concretos ou abstratos ali, para poder manter o equilíbrio econômico, né, do contrato. Então aqui também está errado, tá? Vamos bater agora com o gabarito oficial. Então, está lá as duas erradas, tá? Beleza? Então, vamos para a próxima questão. CESP-TCDF, né, à luz da Instrução Normativa 94, julgue o seguinte. Julgar se está certo ou errado. A adesão de órgão à ata de registro de preço deve ser precedida da apresentação do estudo técnico preliminar, do ganho de eficiência e da existência de viabilidade e economicidade de tal medida para a administração pública. Retorne lá, né, nas aulas, tá? E essa parte especificamente foi abordada neste módulo avançado, que é o seguinte: o órgão vai lá, faz uma licitação e coloca uma ata. O que é uma ata? Um tabelão, né, onde tem lá o preço definido ali por um ano, né, podendo ser prorrogado ali. E aí outros órgãos poderiam aderir, né, bypassando ali, né, a licitação, uma vez que aquilo ali, em tese, né, já foi licitado, tá? E em regra também, né, já foi licitado. Só que isso, obviamente, dá margem, né, um monte de problemas. Você está escolhendo o próprio equipamento, né? Ah, mas o fulano já licitou, não precisa licitar de novo. Ele licitou para ele, no sentido das características dele, né? E o que estava previsto era X, né, de objeto, né, de quantidade. Aí se todo mundo aderir àquele X, vira 1000X rapidinho. Isso aí poderia ser combinado. Enfim, é um instrumento bom, mas o uso errado dele causa muito problema. E hoje ele é considerado um dos maiores riscos, né, das contratações, especialmente de tecnologia da informação. Show? Mas, então, hoje, o que acontece? Mesmo quando você vai aderir, tá, você não precisa fazer o TR. O TR é o mesmo. Tem gente que fala que tem que fazer o TR, mas não precisa fazer o TR. Até porque o TR deveria ser uma cópia. Então, para que você vai fazer algo que vai ser uma cópia? Ah, mas eu quero colocar algo a mais. Se você colocar algo a mais, você está confessando que aquele objeto não serve para você. Então, desfaz toda a premissa. Tá? Mas você deve fazer, sim, né, o ETP para que justamente você problematize, né, para que você reflita se de fato aquela ata é a melhor. Como? Aí ele fala aí, ó, verificando aspectos de economicidade, verificando aspectos de viabilidade. Eu tenho, né, como manter esse equipamento aqui, eu tenho gente capacitada para isso, tem gente que tem curso para lidar com isso, a laje aguenta, a gente tem tomada para colocar isso, tem espaço no rack, tem rack para colocar isso, né? A gente vai suportar a carga financeira desse equipamento, né, licenças, renovações, manutenções. Então, tudo isso, pessoal, tem que ser analisado para você não fazer besteira. O que tem de equipamento, né, parado, né, ou que não serve, né, na própria pandemia, né, ventiladores pulmonares que não serviam, né, que foram vendidos por vinícola, né, por adegas. Então, você vê, né, que a coisa, sem o planejamento e sem a transparência, porque uma das vantagens do ETP é dar essa transparência, né, a gente acaba fazendo esse tipo de problema, né? E isso dá muito problema, ferra a população, né, que não vai ter ali o serviço, né, e pode ensejar aí a apuração de responsabilidade, né, para todo mundo, tá bom? Então, antes da gente fazer, né, aquela compra por impulso, né, baseada em ata, então para um pouquinho, vai fazer o ETP porque é obrigatório. Volta, mas não vai ter pregão. Por que eu tenho que fazer o ETP? Eu expliquei muito, né? Isso é uma premissa errada. É porque você fez o ETP que você vai chegar à conclusão, né, salvo exceções, que você vai fazer inexigibilidade, aderir a uma ata, etc. E não o contrário. Ah, então porque não vai ter pregão, porque eu escolhi vai ser
uma adesão, aí eu não preciso fazer TP. Isso está errado, é uma premissa equivocada, tá bom? Vamos bater agora o gabarito oficial, tá lá. Vocês veem que eu estou problematizando mais a situação, até pelo meu aspecto de domínio, mas eu sei me controlar para concurso, tá? Mas eu estou problematizando porque esse aqui é um módulo avançado, então a gente tem que ir atrás de coisas mais rebuscadas, tá bom? Beleza? Foi por isso que eu joguei essas questões para cá, e não para o módulo principal, tá? Próxima questão, CESP ANM 2025, com relação, né, a 1433, tá? A 65, de precificação, 81 a 58. Como condição para a conclusão de contratos administrativos, a administração pública pode exigir certificação por organização independente acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Então, o que ele está falando, né? Então, para a conclusão de contrato, sei lá, vou chamar aqui alguém para fazer, né, sei lá, construir uma rede, né, para rede de computadores, algum objeto, né, que ao final vai ser concluído, tá? Então eu posso exigir sim, né, uma organização para poder certificar, uma organização inclusive independente, tá? E aí pode ser acreditada pelo INMET, que seria o ideal, tá? Mas, pessoal, se vocês forem ver na norma, existe, né, opções para que você faça isso mesmo que não seja acreditada por INMET, que pode não estar sendo acreditado por INMET, porque o INMET ainda não avançou nessa área, entendeu, etc. A regra é ser acreditada pelo INMET, mas existe também uma opção, né, de que você, uma opção não, né, uma exceção, de que você faria essa certificação que é reconhecida pelo mundo, por boa parte do mundo, etc., né? Mas que ainda não tem o equivalente aí a um acreditado do Inmetro no território nacional. Mas aí você vai ter que justificar. A regra é essa que está posta aí, tá? Então isso aqui, né, estaria para com viés de alta, né, que vai culminar que a questão está correta. Beleza? Em relação a esse cabeçalho, pessoal, não fica com medo, não. Eu não sei que norma é essa, como é que eu vou fazer. Não fica com medo, não. Nós estamos numa prova de tecnologia. Claro que pode ter exceções, né? Pode ter aloprações da banca, mas ele cita um monte de coisa, né, para garantir, mas ele vai perguntar uma coisa que normalmente é do nosso domínio. Essa questão aqui não é fácil, tá? Ela vai estar lá, né, nos finalmente da norma, tá? CESP, PCDF 2025, né, julguem os itens a seguir, com base na 94. Os órgãos e as entidades que necessitam renovar uma infraestrutura de centro de dados deverão fazê-lo por meio da contratação de serviço de computação em nuvem, a não ser que o Instituto Técnico Preliminar da contratação demonstre sua inviabilidade. Isso aqui, né, foi uma determinação, né, não vou contar o histórico todo, vai estar aí na parte teórica, aí eu não me lembro se foi dessa daqui ou se foi da anterior, né, do módulo. Mas eu conto toda a história, desde o Snowden, né, como o Brasil reagiu, né, de uma forma mais exagerada, pelo menos na minha opinião. Isso atrasou a migração para a nuvem, né? Depois de muito tempo, isso acabou sendo revogado. E aí o Brasil, tentando correr atrás disso, acabou até determinando, olha, é o seguinte, cara, a regra agora é nuvem, até porque a maioria das informações, né, do governo não necessita de confidencialidade, tá? Existem estudos, né, que falam que 70% a 75%, né, de todas as informações produzidas pela administração pública ou, né, custodiadas, né, são de caráter livre, né? Então a parte de confidencialidade ela nem estaria em jogo, porque é público do mesmo jeito, aí ficaria, né, em dúvida em relação ao quê? A integridade, né, ou seja, ninguém alterar aquele dado que pode causar confusão também, e na disponibilidade não tem nem o que falar, né? Esses grandes data centers têm muito mais capacidade de disponibilidade do que nós, né? Então eles têm fontes redundantes, para funcionar, tem uns que aceitam até bomba nuclear. Imagina comparar com o nosso CPD meia boca de um prédio velho, né? Então, resolvido a fase de confidencialidade, né, e usando técnicas, né, que possam mitigar o problema, né, de uma eventual quebra de integridade, cara, a disponibilidade é braçada, entendeu? Então, hoje, o direcionamento, né, da parte do Executivo Federal regra, vai para a nuvem. Tá? Então, e aí, Balto, o que é que não vai para a nuvem? Há aquelas coisas que têm restrição de acesso. E dependendo da restrição de acesso, tá? Mas, claro, no limite, né? Coisa de segurança nacional, né? Com certeza não iriam para uma nuvem, né, que a gente chama de nuvem pública. Tá? Cuidado, que agora também nasceu o conceito de nuvem soberana, que não foi ainda abordado, né, mas aí não é qualquer nuvem. Né? Se eu tenho uma nuvem soberana, que seria uma nuvem comunitária do próprio governo, aí muda muita coisa, né, muda muito o aspecto de confidencialidade,
tá? E aí eu teria mais informações podendo ir para essa nuvem. Tá? Agora, quando a gente fala nuvem aqui, é aquela nuvem, né, pública, de grandes players, né, fazendo isso para nós, né? No caso o Google, né, Oracle e etc. Beleza? Vamos bater agora com o gabarito oficial. A gente deu um viés, né, de ok, então tá ok, tá? Acho que essa próxima aqui é a última dessa aula aqui, dessa bateria de exercícios, tá? PCDF de novo, 94. Na contratação de serviço de desenvolvimento, sustentação e manutenção de software, não é permitido estabelecer no edital um patamar de preço para presunção de inexequibilidade, com base em pesquisa de mercado e contratações similares. Opa, é permitido, né, galera? E aí eu expliquei, vou dar só um breve, né, resumo aqui. Então, pessoal, a gente vivia, né, esse mundo ideal de que eu contrato, problema da empresa e depois a gente se vira, né? E aí o que acontecia? O pregão, né, força, né, ele é um leilão reverso, força que os licitantes, né, briguem até comer a carne, né, até entrar no osso. E aí o que acontece? O cara ganha, mas não leva, porque no final das contas, o preço que ele arrematou, né, na sanha de ganhar, acaba... não, o cara está raciocinando, né, até onde ele vai. Mas dependendo, o cara é concorrente direto, aí entra ali um processo irracional, e aí ele vai acabar ficando com o orçamento lá embaixo. O órgão vai ficar todo orgulhoso, né, porque vai pagar menos, mas aí o cara não vai ter dinheiro para pagar o pessoal. Pô. E aí o que vai acontecer? Esse pessoal é de nível intelectual alto, cara. Ele vai começar a querer cobrar engenheiro de software, arquiteto, e o cara não tem o que pagar, pô, porque ele pegou o preço lá embaixo. Mas isso é problema dele. Beleza, ele vai descumprir a cláusula, e aí ele vai estar lá amarrado por 5 anos na administração pública. Mas aí eu puno ele, meu amigo. Eu queria meu objeto, já não vou ter. E agora eu ainda vou ter que destacar mais gente que podia, né, trabalhar para poder fazer, né, uma apuração de responsabilidade. Eu perdi 2, 3, 4 vezes, cara. Então a ideia é que você não permita isso, né? E aí a gente criou, né, uma gambiarra, né, ao pregão livre, né, que seria esse patamar de inexequibilidade. Ou seja, eu estipulo, eu somo, por exemplo, se eu somar, né, todos aquilo que se entende, né, isso às vezes vai até para o edital, tá? Do que deveria ser pago, né, para cada um dos papéis que eu pedi, e agora eu posso pedir, né? Antigamente ficava tudo com a empresa, né? O sonho, né, de que a empresa vai resolver tudo. Aí eu vou lá, somo tudo de cara. Se o valor que ele está cobrando não cobrir nem os salários dos caras, inexequibilidade, tá? Agora, cuidado, tá lá, né, na parte de teórica lá, né, dizendo que isso daqui não pode ser derrubado automático. Né? O pregoeiro ele tem que diligenciar, né, questionar, com o auxílio, né, da equipe de planejamento da contratação, formular perguntas, né, para saber se de fato aquela proposta dele é execuível ou não. Porque pode ser, cara, que ele esteja utilizando alguma coisa inovadora, sei lá, inteligência artificial, alguma coisa, que de repente ele não vai precisar daquele monte de gente que estaria sendo estipulado, tá? Então, é muito bom perguntar. E aí, se o cara não tiver como comprovar, aí depois da diligência você derruba o cara. Mas sim, hoje é permitido, né? E quase virou regra do patamar de inexequibilidade. Lembrando que isso não pode ser derrubado de forma automática. E aí só mais um detalhe, se você for ver, então o nosso escopo, né, de variação de preço vai desde a presunção de inexequibilidade lá embaixo, que seria o menor preço, né, até lá em cima, que seria o PMC-TIC, no caso, né, de softwares desenvolvidos. Tá? Então aqui ele está falando de desenvolvimento de software. Em softwares desenvolvidos eu tenho inexequibilidade lá embaixo e lá em cima, né, o PMC-TIC. Tá? Beleza? Vamos bater agora o gabarito oficial. Tá lá, errada. E nessa aula a gente vai ficar por aqui. Beleza? A gente volta na próxima aula.